Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Para Jaque. Olá, tudo Bom bem? dia, Bom professor. dia. Bom dia. Para Jaque. Oi. Eu posso estar fazendo os cards amanhã, ele enviando a foto, porque eu não tô em feira. Aí quando eu for em feira, eu entrego lá no colégio? Pronto, me chame no privado do WhatsApp, viu? Certo. Pronto. Porque você tá fora da cidade, aí a gente conversa. Olá, gente, bom dia mais uma vez, né? Hoje, aula de redação. Os colegas de vocês, outros, estão ingressando aqui agora. Bom dia, Pró. Bom dia, tudo bem? Ô, Pró, é pra pegar a lista de espanhol ou de redação? Redação, aula de redação. Tá, obrigada. Por nada. É a segunda da segunda, né, Pro? Ou é a terceira? Isso. Segunda. Deixa eu confirmar aqui. A primeira lista, na verdade. A gente vai corrigir. Viu? A atividade de hoje que é na segunda lista. Aí, quando tem só lista de exercício, é porque é a primeira do segundo ciclo. Que a gente vai corrigir questão 5 a 7, que foi a que eu pedi na aula passada. Conferem? Para aceitar os colegas de vocês. Tem mais gente entrando na nossa aula. Para quem está entrando agora, bom dia. Nós vamos fazer a correção da questão 5 a 7 da primeira lista de redação do segundo ciclo, tá? Pronto. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Oi. Pronto, eu vou pegar a lista, tá? Pronto, tá bom. E quem é esse bebê lindo? É meu primo. Ah, tudo bem. Ó, para ficar mais organizadinho, nossa colega Lívia quer Peraí, falar, vamos ouvi-la. Pode falar, Lívia. Consegue ativar o som? Estava sentindo sua falta, Lívia, esses dias. Estava caladinha. Eu não estou te ouvindo. Você está falando? Seu microfone está ativo, mas eu não consigo ouvir nada. Eu vou ativar A gente vai aqui. corrigir que questão mesmo? Oi? A gente vai corrigir que questão mesmo? 5 a 7. Ah. Lívia, se você É estiver... redação, né? Oi? É redação, né? Isso. Lívia, se você estiver me ouvindo, porque assim não está tendo retorno nenhum, eu vi que você levantou a mão. Eu vou ativar aqui o bate-papo, aí você coloca no bate-papo, viu? Porque eu não estou conseguindo te ouvir, não está saindo som nenhum. Tá bom? Gente, para ficar mais organizado, eu vou desativar o som. Oi. Agora eu estou te ouvindo. Pode falar. Eu tô sem a lista. Pronto, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha, na parte de redação, você vai anotar o gabarito, porque aí quando você estiver com a lista em mãos, você confere, tá bom? Viu, Lívia? Mas, Pró, tipo, se você não vai botar no grupo o gabarito pra você copiar? Sim, porque assim, como eu estou corrigindo aqui, eu não vou colocar o gabarito lá, porque são questões objetivas, viu? O bom, gente, porque assim, o certo, na verdade, é que vocês acompanhem a correção na hora da correção. Então, assim, não é para ficar conversando sobre outras coisas, nem sem prestar atenção. Vocês conferem aqui na aula e às vezes eu coloco o gabarito lá, ou eu passo para alguém no privado que não estava na aula. Mas não é só porque a Pro coloca o gabarito que vocês não têm que acompanhar durante a aula, viu? Tem que acompanhar durante a aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar aqui o som, porque fica mais organizado. Aí vocês falam, pedem para falar, tá bom? Pronto. Questão 5, quem vai responder aí pra gente agilizar logo?
Aile, vamos ouvi-la. Bom dia, prof. Bom dia. Na frase, pesa cerca de 1 quilo, a expressão destacada indica, eu botei a letra C. Um peso aproximado. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Você colocou que letra, Thay? C. Sei. Ô, Thay, você tá na primeira ou na segunda lista? Peraí. Porque é a primeira, que tem uma questão aberta, que tem o texto, e pergunta, esse Ah, fragmento... primeiro. Entendi. Eu tô na segunda. Sorry. Pronto, tranquilo. Vou pegar lá. Tá certo. Enquanto o Thay pega a lista, quem pode responder essa questão 5 aí? E aí? Quem vai responder pra gente? Lívia, acho que É a segunda da segunda lista? Não, a primeira lista. Como é que a gente vai saber que é a primeira lista? No título aí vai ter assim, ó, lista de exercício. Embaixo vai ter... Professor, é a terceira lista do segundo ciclo. Isso foi a primeira lista do sim. Isso aí. O ciclo? Isso, a primeira. Eu fiz. Tá bom? Conseguiu localizar, Matheus? Sim. Ok, vamos lá. Deixa eu admitir aqui que tem mais colegas de vocês entrando na sala, tá? Então, nossa colega Thay, ela foi buscar a lista dela. Então, quem pode aí responder essa questão 5? Questão 5. Thay já voltou, não foi? Conseguiu achar, Thay? Conseguiu? Uhum. Pronto. Então, faz assim. Já que você retornou, você responde a 5 e depois nosso colega Matheus vai responder a 6. Tá. Pode falar, por favor. Professor, na verdade, nem sei o que aconteceu aqui, porque eu coloquei só o sim. Pronto, tranquilo. Ó, questão 5 diz o seguinte. Esse fragmento de texto apresenta características de um relato de viagem? Se sim, quais? Gente, vocês lembram que quando nós estávamos falando dos elementos da narrativa, eu cheguei a comentar com vocês que narrar é o mesmo que relatar, que contar? Então, quando vocês virem essas palavras relatar, narrar, contar, elas são palavras que significam a mesma coisa, tá? Então, relato de viagem é quando alguém escreve um texto contando sobre o que aconteceu em uma determinada viagem. Se vocês perceberem, nesse texto aí, o autor do texto, ele conta como foi uma viagem que ele fez, né? Então, a gente pode classificar esse texto como um relato de viagem? Sim, né? Aí vem a pergunta, o porquê? Primeiro, ele está escrito em primeira pessoa, né? Porque alguém está contando o que aconteceu na viagem. Segundo, porque eventos que aconteceram na viagem estão sendo contados, tá bom? É um texto narrativo. Lembram que vocês estudaram elementos da narrativa? Quais são os elementos da narrativa? Quem lembra? Lude pediu para falar, vamos ouvi-la. Deixa eu ver. Pode falar, Lude. Pronto. Uhum. Como fosse a segunda lista, como fosse a primeira lista, não, eu tirei a lista do segundo ciclo. Pronto. Lude, Tá na minha casa. entendi. Seu áudio ele está cortando um pouco. Não sei se só para mim, mas eu acho que é por conta da internet. Para as pessoas que estão sem Ah, tá. Hum, Eu não trouxe a primeira lista. Eu Pronto. trouxe a terceira lista, segundo ciclo. Pronto, entendi. Você vai fazer o seguinte, o mesmo que eu falei com, acho que foi com Lívia, tá? Para as pessoas que estão sem a lista em mãos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão anotando as respostas. Coloca o número da questão no caderno. A lista aqui, ó, já fiz. A lista a terceira do seu ciclo. Uhum. Ok, tranquilo. Então, acompanha o gabarito, depois você vai corrigir na sua lista, tá bom? Para quem está sem lista aí. Tranquilo? Bem, eu lembro que eu fiz uma pergunta antes. E, gente, hoje tem uma pessoa que apareceu aqui, que estava desaparecida, não estava aparecendo nas aulas, que é a nossa colega Bia. Vamos ouvir nossa colega Bia? Ela está na aula. Que bom, Bia. Olá, Bia, tudo bem? Tudo, Pro. Bom dia. Que bom, saudades, bom dia. Ali também tá com saudade. Tô com muita saudade, Pro. Ah, que bom. Em breve, se Deus permitir, nós estaremos juntos novamente, não é verdade? Oi. Em breve nós estaremos juntas novamente, tá certo?
Em caso de dúvidas, Bia, se a Pro falar alguma coisa que você queira que ela explique novamente, é só sinalizar, tá bom? Que a Pro fala com você. Bem-vinda. Que bom lhe ver. Vamos lá. Bem, eu lembro que antes de Lud conversar com a gente, eu perguntei para vocês quais são os elementos da narrativa. Eu vejo que Lucas levantou aqui a mão, pediu para falar, vamos ouvi-lo. O Cleiton tá falando da terceira lista ou da segunda? Primeira lista. Primeira Ah, lista de exercício. Vou lá pegar. Tá em mãos? Pronto. Ok. Letícia. Fale com a Pro que vai desligar o vídeo para você assistir melhor. Fale. Não, Oi. desliga. Pronto, tranquilo. Tá certo, linda. Tudo bem. É para ela ficar mais à vontade, viu, Pro? Pronto, tá certo. É melhor mesmo, tá certo. Beijo para todo mundo. Tá certo. Tchau. Tchau. Letícia pediu para falar, vamos ouvi-la. Os elementos da narrativa são o narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Perfeito, isso aí, muito bem, Leti. Então, gente, no relato de viagem a gente vai ter todos esses elementos. Eu tenho uma pessoa contando o que aconteceu, eu tenho aí o tempo, personagem, eu tenho o espaço, tá certo? Eu tenho a história, que é o enredo. Só para a gente retomar. Então, nessa questão 5, vocês colocam sim e vocês podem colocar como justificativa. É um texto que está em primeira pessoa e tem alguém contando o que aconteceu na sua viagem, tá certo? Questão 6, quem vai responder para a gente, por favor? Questão 6. Pronto, Matheus pediu para falar. Vamos ouvi-lo. Matheus Mendes. Consegue ativar, Matheus? Oi. A resposta que eu coloquei foi a C. Letra C? Então, de acordo com esse texto, o narrador estava bem-humorado. Aí você acha que é porque ele montava em um cavalo pequeno? Você colocou letra C, correto? Uhum. Pronto, tranquilo. Quem colocou diferente? Alguém colocou diferente? Alguém Eu botei colocou a diferente. resposta? Lucas, acho que o Lucas quer falar também. Consegue ativar, Lucas? Não, essa aqui, né, a questão que vocês estão... Questão 6, que tem, de acordo com esse texto, o narrador estava... Encontrou? Bem humorado. A Pronto. 5 é que eu tava procurando aqui, eu não ouvi direito. Pronto. Você colocou o que aí na 6? Qual foi a alternativa que você marcou? É porque, Pro, eu não fiz. Por que não fez? Eu não me lembro dessa atividade, não. Então, temos que estar mais atentos às informações que são colocadas no grupo e nas aulas, tá bom? Então, eu passei essa atividade, coloquei lá no grupo. Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção para que a gente tire as dúvidas durante as correções, tá bom? Quem fez, que colocou diferente da letra C, tá aí, vamos ouvir. Tá, e pode Eu falar. botei a letra B. Letra B, isso aí. Então, gente, ó, a resposta aí nessa questão 6 é letra B. A resposta mais coerente é que o narrador estava bem-humorado porque galopava em terras desconhecidas. Então, ele estava feliz por estar conhecendo aquelas terras, tá certo? Letícia quer falar, vamos ouvi-la. Eu também marquei a letra D. Letra B, muito bem, certíssimo. Então, questão 6, letra B. Questão 7, quem vai compartilhar a resposta? Questão 7. Matheus pediu para falar? Matheus Mendes. Esqueci de levantar da prova. Pronto, mas você colocou o que na 7, Matheus? Na 7 eu coloquei a letra B. D de dado? Do pinguim. Uhum. Pronto. Orgulhoso, não é isso? Ok. Todo mundo colocou letra D? Alguém colocou diferente? Espera, Pro. Oi. Eu tô no segundo aqui, tá? O meu tem escrito do pinguim azul. Seu áudio está cortando para mim, Matheus. Eu não consegui entender bem o que você falou. Repete, por favor. No meu tem do pinguim azul, não tem no terceiro, não. Aí o áudio de Matheus está cortando para você também? Tá, professora, para mim também. Eu não consegui entender, Matheus. Se você puder colocar no bate-papo, por favor, porque eu não consegui entender o que você falou. Viu? Coloca no bate-papo, por favor.
Tá, e você colocou o que nessa questão 7? Eu botei letra A. Letra A, Detalhista. detalhista. Pronto. Ó, a questão ela é bem específica, né? Ela diz aí o terceiro parágrafo. A resposta mais coerente é que ele é um narrador orgulhoso. Então, a letra D, ela fica como sendo mais coerente se a gente pegar o todo do terceiro parágrafo, tá bom? Questão 7, letra D. Gente, errar faz parte do processo de aprendizagem, tá certo? Por isso que é importante nós fazermos atividades, exercícios. Pronto, Matheus colocou aqui no bate-papo. Então, você está com a lista errada, Matheus. É redação, a primeira lista, que tem assim, somente lista de exercício. Aí tem segundo ciclo, tem o texto sobre, que tem assim, capítulo 12, que é o relato de viagem, tá? Se você não encontrar, depois você me chama no privado para eu te orientar na correção, tudo bem? Ok. Vamos lá. Gente, já fizemos a correção da atividade. Como eu disse lá no roteiro, né, que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero relato de viagem, tá? A partir dessa atividade que vocês fizeram aí, essas questões de interpretação textual, vocês já tiveram acesso a uma produção que se encaixa nesse tipo de texto, tá certo? Então, tá, e você quer falar ou foi naquela hora que levantou a mão? Ou foi naquela hora, Ah, desculpa. tranquilo. Então, a gente vai agora conhecer as características específicas dessa produção textual. A gente precisa lembrar que a nossa disciplina é a disciplina de redação, né? Ou seja, nós teremos que, em determinados momentos, redigir, escrever, produzir textos, tá certo? Quando a gente fala de textos, a gente precisa lembrar que não existe apenas um tipo de texto, um gênero textual. Existem vários tipos de textos. Eu lembro que quando nós iniciamos o ano, nós falamos de uma produção textual que todos vocês já conheciam, que apesar de não estar sendo muito utilizada, todos sabem o que é. A gente falou da carta pessoal. Quando a gente fala de uma carta pessoal, a gente está falando de um tipo específico de texto, tá certo? É um texto que possui características específicas. Uma pessoa que quer escrever uma carta pessoal, ela precisa colocar o destinatário, né, se identificar, ela precisa colocar as informações que ela deseja no papel ou até mesmo digitar, né? A gente viu que o e-mail também às vezes pode transportar aí uma carta, tá certo? Quando a gente fala do relato de viagem, não é diferente. A gente está falando de um texto que a gente pode, em determinado momento, escrever e que, para escrevê-lo, a gente precisa conhecer as suas características, tá certo? Matheus quer falar, vamos ouvi-lo. Oi, Matheus. Um negócio que a gente está corrigindo vai até que questão? Hoje a gente corrigiu da 5 a 7. Conseguiu localizar? A última questão é qual? Questão 7? A última questão é a questão 7, né? É, Então, eu já achei. Né? isso. Porque a partir de hoje, aí vocês já vão começar a fazer da segunda lista, que é a atividade de hoje, que eu coloquei lá no roteiro. Viu? A primeira terminou. Ok? Sim. Pronto. Bem, voltando ao que estávamos falando. Então, quando a gente fala do relato de viagem, a gente tem algumas características específicas. Durante a correção, vocês já viram aí que no relato de viagem a gente vai ter a contação de uma história, até porque é um gênero, é um tipo de texto que relata, que conta, que narra alguma história, algum acontecimento, tá certo? Letícia colocou aqui que ela já fez um texto de 28 linhas e meia, né? Quase 29 linhas. Que bom, Leite. A prática da escrita é muito boa. Então, quanto mais vocês escrevem, a tendência é que vocês melhorem na escrita. Por isso que nós, brevemente, teremos mais oportunidade de fazer textos, escrever algumas coisas para que a gente aperfeiçoe. Porque escrever é isso, gente, é prática. Quanto mais escrevemos, melhor nos desenvolvemos, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui um material para vocês terem acesso sobre o relato de viagem, que é o assunto da aula de hoje.
Todos conseguem abrir aí no aparelho de vocês, né? Ok, vamos lá. Então, como eu disse, vamos falar do relato de viagem. Bem, o que é que a gente precisa entender, né? Inicialmente, qual é o tipo de texto? Narrativo. Como assim tipo, Pro? Ele não é relato de viagem? Quando a gente fala de tipo de texto, gente, a gente fala de 5. A gente pode ter um texto narrativo, descritivo, um texto argumentativo, tá certo? Podemos ter aí esses tipos textuais. Quando a gente fala de gênero, a gente tem um número muito maior. A gente tem carta pessoal, relato de viagem, crônica, conto, fábula, que nós já estudamos. Então, são vários gêneros textuais. O tipo do relato de viagem é narrativo, tá? Como eu já disse, alguém vai contar alguma coisa, é uma narração. Ele é escrito em primeira pessoa. Quais são as primeiras pessoas? Nós temos a primeira pessoa do singular e a primeira do plural. Primeira do singular, nós temos eu, não é verdade? Primeira do plural, nós temos nós. E como é que a gente sabe que o texto está escrito em primeira pessoa? Mando sim, Letícia. A Letícia está pedindo o slide. Eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Ok. Então, como é que a gente sabe que o texto está escrito em primeira pessoa? A gente observa os verbos desse texto, se o verbo está conjugado em primeira pessoa. Por exemplo, se aparece lá, viajei, estudei, saí, ou então viajamos, estudamos, saímos, nós percebemos aí a primeira pessoa do singular e do plural. Então, a gente diz que esse texto está em primeira pessoa. Eu vou desativar o bate-papo aqui para que vocês prestem mais atenção na aula, tá? Bate-papo é para tirar dúvidas, falar coisas sobre a aula. Então, eu vou desativar. Desativei. Outra coisa, qual é o tema, né? Qual é o assunto tratado em um texto do gênero relato de viagem? No relato de viagem, a gente pode ter aí a contação de algumas experiências pessoais, fatos que aconteceram, pessoas marcantes dos lugares visitados. Então, durante uma viagem, várias coisas podem acontecer. Então, nesse relato de viagem, eu posso falar de várias coisas, de várias experiências, de pessoas que eu conheci, lugares que me marcaram. Eu posso falar da cultura daquele país, dos pratos típicos daquele país, daquele estado que eu fui conhecer, tá certo? Os verbos vão estar no presente ou no pretérito. Como assim no pretérito? Ou no presente ou no passado, tá? Pretérito significa passado. Então, eu posso colocar ações no presente ou no passado. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho para a gente perceber se os verbos estão no presente ou no passado. No relato, gente, eu vou ter descrições, tá certo? Então, eu posso descrever como estava o tempo naquele determinado dia, o espaço, os personagens, etc. Eu posso ter diálogos, por que está aqui facultativo? Porque nem sempre eu vou ter lá os diálogos. Lembra que nós estudamos discurso direto, discurso indireto e indireto livre? Então, aparecer diálogos, falas, o que as pessoas falavam, é facultativo, ou seja, é opcional. Se você for, em um determinado dia, escrever um relato de viagem, o que aconteceu durante uma viagem que você fez, você é que vai dizer, eu quero colocar diálogos, eu não quero colocar, é você quem escolhe, tá? Apresenta fatos marcantes. Então, geralmente, as pessoas que escrevem relatos de viagens, elas optam por colocar as coisas que mais lhes chamaram a atenção, né? Não colocam todas as coisas, mas apenas o que mais chamou a atenção durante esse percurso. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, tem alguma contribuição, alguma experiência para contar? Vocês já escreveram algum relato de viagem que queiram mencionar quando foi, por que decidiram escrever? Alguém quer compartilhar uma experiência? Acho que o Matheus levantou as mãos. Deixa eu verificar aqui. Matheus, você pediu para falar? Não, Pro, desculpa, eu esqueci de levantar a mão de novo. Ah, tranquilo, tranquilo. Já que ninguém quer contar nenhuma experiência, vamos continuar, tá certo? É bom que vocês falem, porque isso ajuda na compreensão do conteúdo, tá certo? A participação de vocês é importante. Vamos seguir, então. Aqui eu trouxe para vocês um texto, tá? Que apresenta
um exemplo, mais um exemplo, né, que vocês já viram na atividade. Então, eu vou fazer a leitura para que todos compreendam o que está escrito. O título diz o seguinte: Viagem para Costa Rica. Colegas de vocês vão entrar aqui agora. Viagem para Costa Rica. Então, pelo título, a gente sabe que alguém vai contar sua experiência ao viajar para Costa Rica, né? Aí vem dizendo: eu fui a um país chamado Costa Rica. Lá tinha uma das praias mais bonitas do mundo. E também lá se fala espanhol e inglês. Eu fiquei num hotel que era na frente de um vulcão e do lado desse vulcão tinha um parque com montanhas e em uma dessas montanhas podia escalar. Antes de ir embora, nós saímos do hotel para ir almoçar. E lá a comida era muito boa. Eu amo ir para Costa Rica, tá certo? Percebam que o texto ele não é grande. Nós temos aí informações resumidas. A partir dessa leitura, a gente sabe que é um relato de viagem. Por quê? Porque eu vejo aí a presença da primeira pessoa, né? Primeira pessoa do singular. Eu percebo aí que está sendo contada a história, o que aconteceu durante uma viagem para Costa Rica, tá certo? Então, essas características me fazem entender que é um relato de viagem. Tranquilo? Até aqui alguma pergunta? Ah, outra coisa importante. Claro, gente, que durante essa viagem, outras coisas devem ter acontecido. Porém, o autor desse texto, ele optou por falar apenas as coisas que mais lhe chamaram a atenção, tá? Que ele ficou próximo de um local que tinha um vulcão, que lá tinha uma das praias mais bonitas do mundo. Lá fala 2 idiomas, né? Espanhol e inglês. E é assim a gente percebe essa seleção de eventos, né? Ele optou por selecionar. Vou passar aqui para vocês. Trava um pouquinho. Até aqui alguma contribuição? No livro de vocês aí, no módulo 2 de língua portuguesa, na página 78, tem um exemplo, viu? Para que vocês possam observar com mais detalhes um relato de viagem. Ele é até maior do que esse que nós vimos. Nosso colega Lucas pediu para falar, vamos ouvi-lo. O pode um país com mais de 2 idiomas? Tipo, existe países que tem mais de 2 idiomas ou coisa assim? Tem, tipo o exemplo que nós vimos agora. Você fala 2 idiomas ou mais de 2? É isso? É. Pronto. Tipo, ó, o país tem 2 idiomas nele. Ó, o país, ele sempre vai ter um idioma oficial, tá certo? Só que, às vezes, mais de um idioma é frequente naquele país. Por exemplo, poucas pessoas sabem que nos Estados Unidos o idioma oficial é inglês, mas o segundo idioma mais falado nos Estados Unidos é o espanhol, né? Por causa do fluxo de imigração. Então, acontece muito de vários países que têm mais de um idioma que transita ali. Mas oficial, geralmente, apenas um declarado, tá bom? Ah, certo. É que eu não tinha entendido. Isso aí. É porque o nosso só tem um, né? Aí a gente fica um pouco... A gente estranha um pouquinho. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Quer contribuir, compartilhar alguma experiência que teve? Alguém já produziu um texto que acha que foi um tipo de relato de viagem? Em sala de aula? Ou para quem escreve diários, né? As pessoas também, às vezes, gostam de escrever diários. Então, no seu diário, você já relatou alguma experiência? Nosso colega Thay quer falar com a gente, vamos ouvi-la. Acho que o relato de viagem que eu já fiz foi aquela redação que as professoras pediam, comente como foi suas férias. A gente falava. Perfeito, isso aí, Thay. Verdade. Uma questão dessa nos dá, nos motiva a escrever um relato de viagem, verdade. Porque geralmente nas férias as pessoas viajam, né? Ainda que seja para a mesma cidade, mas para outro local, né? A zona rural. É uma viagem, você conhecer outro local. Então, é muito boa essa sua observação, Thay. Mostra que você está compreendendo, né, como é que se escreve o gênero. Então, futuramente, se a Pro pedir para vocês escreverem um relato de viagem, vocês vão estar por dentro dessas características, né? E durante a correção, eu vou cobrar de vocês esses pontos que foram apresentados, tá certo? Que seja um texto adequado, alinhado a essa solicitação. Lucas, você pediu para falar ou foi da outra vez que você levantou a mão? Ah, não, foi da outra vez. Ah, pronto. Vou abaixar. Tá certo, tranquilo, perfeito.
Deixa eu só registrar a frequência de vocês aqui para a gente continuar, né? Que daqui a pouquinho a aula encerra. Algumas pessoas... Professora, eu tenho uma pergunta sobre o trabalho. Pronto, pode perguntar. É um ponto importante que você tocou aí, muito importante. Pode falar, Thay. Aquela, na verdade, eram 3 coisas que vocês falaram que era pra gente fazer. Acho que a última era uma paródia, não sei do tipo. A gente não precisa mais fazer, não? Olha, o projeto, ele tem 3 etapas. A primeira etapa foi a pesquisa, a segunda etapa, a produção do card. A terceira, a gente não determinou ainda a data, tá? Mas a terceira é para vocês vão fazer uma carta sem nomeá-la. Uma carta que a gente vai expor lá no colégio para as pessoas que estão passando por esse momento, né? Esse momento que nós estamos vivendo de distanciamento social. Uma carta motivacional. A gente vai fazer um correio solidário, tá? Falando nisso, algumas... Deu para entender, Thay? Aham. Pronto. Nosso colega Matheus pediu para falar, vamos ouvi-lo. Oi. Mas esse trabalho aí não era pro 6º ano B? 6º ano A. Tá? Muito boa essa informação. Essas informações para o 6º A. É pro 6º B está com a Pro Luzia e a Pro Leila. Viu? 6º A são 3 etapas. Refrisando. Primeira etapa, a pesquisa, que muitos já fizeram, mandaram a foto pelo WhatsApp. Segunda etapa, a produção dos cards. E terceiro é o correio solidário, que vocês vão produzir uma carta. Mas essa terceira etapa, a gente não chegou ainda. Nós datamos para a entrega dos cards na escola, que já teve a data. Inclusive, quem não fez o trabalho, me chama no privado do WhatsApp, por favor, para a gente ver essa situação. Vocês precisam lembrar que é uma atividade que será pontuada, tá bom? Eu preciso conversar com quem não fez ainda. Tá bom? Deu para entender, Matheus? Deu? Pronto. Entendi. Tá certo. Lude pediu para falar, vamos ouvi-la. Ô, professor, eu quero saber negócio de card aí, professor. Não tô sabendo nada disso. Pronto. Vou falar porque às vezes a sua dúvida pode ser de outras pessoas também. Gente, os cards, eles são é uma produção textual, tá? Mas nessa produção textual, vocês precisam resumir as informações. Lembram que no primeiro momento vocês pesquisaram sobre o que é fake news, como identificar uma fake news, quais são os prejuízos, né, os malefícios que as fake news causam. Então, a partir dessas informações do que é fake news, no segundo momento, vocês teriam que produzir cards com algumas informações, com algumas fake news que circularam sobre o coronavírus, tá certo? Então, vocês iam fazer uma pesquisa, quais foram as fake news, as notícias falsas que circularam sobre o fake news, né? Claro, se vocês buscarem fake news, vocês vão encontrar textos com muitas informações. Aí o aluno ele tem que fazer o seguinte, algumas pessoas que me mostraram os cards pelo WhatsApp, eu falava assim, olha, você escreveu muita coisa, vamos resumir, né? O que é mais importante aí? Vamos deixar a informação menor? Aí eu sugeri, inclusive, que as pessoas pegassem uma folha de ofício, dividissem ao meio, não é isso? Dividissem, depois de dividido para cada um, você fazia um card. Então, ele ia ficar num tamanho proporcionalmente ia favorecer a sua escrita em uma letra maior, você não vai colocar tão pequeno. E você poderia decorar, colocar essa fake news para chamar a atenção, porque os cards são uma produção de texto que vocês vão interagir com o outro para chamar a atenção. Então, vocês vão fazer um anúncio, divulgar as fake news que circularam sobre o coronavírus, tá bom? Aí vocês têm que ser criativos, pintarem, deixar clara a criatividade de vocês, que é um dos pontos que nós vamos avaliar. Se ainda com isso que eu falei, vocês ficarem com dúvidas, à medida que vocês forem fazendo, vocês podem me mandar pelo privado do WhatsApp, como algumas pessoas fizeram, e eu vou dizendo o que vocês podem melhorar, se está de acordo, tá certo? Mas o que falta às vezes, gente, é diálogo. Algumas pessoas não conversam com os professores, e vocês precisam conversar, porque os professores estão disponíveis para tirarem as dúvidas. Mas a gente precisa saber quais alunos estão tendo dúvidas, tá bom? Deu para entender, Ludi? Deu para entender também. Pronto. Quando você fizer, mande a foto para mim, por favor. Viu? Rebeca pediu para falar. Vamos ouvi-la.
Oi. Já. Eu não entendi, Rebeca. Seu áudio. Eu fiz os. Pronto. Seu áudio cortou um pouquinho. Fala de novo, por favor. Eu já. Pronto. Cortou, mas eu acho que o que você quis dizer é que você fez os cards. Faça o seguinte, já que você fez, você já entregou, não foi? Já entregou na escola? Entregou na escola seus cards? Oi? Olha, está cortando para mim. Se você tiver feito... Ah, pronto, tranquilo. Que bom que você entregou, tá certo? Eu vou pegar próxima semana e aí a gente conversa sobre depois, tá certo? Que bom que fez. Ó, gente, o importante também, antes de vocês, toda vez que vocês fizerem uma atividade e vocês quiserem saber se está correta, se está pelo caminho certo, pergunta ao professor que ele diz para você, tá? Muito bem, Rebeca. Acho que Thaíli quer falar. Thay. O professor, eu fui saber que o dia da entrega, quando a Proma não tinha avisado, então eu fiz rápido os cards. Aí eu tinha feito eles menores, então, como eu não pude entregar, eu mandei a foto para ela. Aí quando eu for entregar, eu vou entregar outros com a mesma informação, só que maior e mais bem acabado. Ela passou essa informação para mim mesmo. Você e outros alunos tiveram esse problema, porque também para se locomover, né? A gente entende que esse momento, às vezes, dificulta um pouco. E é isso que tem que fazer mesmo, justificar. Porque assim, quando o aluno justifica, o professor já está ciente, tá bom? Muito bem, Thay. Eu estou por dentro que a Promona conversou comigo. Muito bem. Lude, pode falar, Lude. Você não ativou seu microfone. Ô, Pro, é que assim, vamos lá. Eu não tô podendo entregar porque eu não tenho feira. Eu tô em Salvador, eu já te disse. Meu avô tá no Picaba aqui no São Rafael. Pronto. Que ele tá com pressão que vai fazer também. Entendo. Então, assim que você fizer, você manda foto para mim, viu? Para eu contabilizar. Tá ok? Pronto. Gente, já falamos de relato de viagem, falamos um pouquinho também do trabalho, só para confirmar aqui a atividade de hoje para vocês, como eu coloquei lá no roteiro. Outra informação importante que eu esqueci. A descrição no relato. Lembra que a gente viu que no relato pode aparecer descrições das pessoas, do local conhecido, da cultura do país, de tudo que aconteceu na viagem? Então, quando a gente fala de descrição, a gente tem dois tipos. A gente tem descrições físicas, descrições psicológicas. Como assim descrições físicas? Quando a gente fala, por exemplo, que o lugar era bonito, que a pessoa era simpática, né? Que as pessoas eram receptivas, nós estamos fazendo descrições físicas, de espaços físicos. Quando a gente fala de descrições psicológicas, nós estamos falando aí de características pessoais. Por exemplo, quando eu falo que uma pessoa ela é muito nervosa, ou então ela é muito educada, né? Ela é uma pessoa... Deixa eu pensar em outros exemplos aqui. Ela é uma pessoa calma, né? Uma pessoa que é calma é uma descrição psicológica. Então, basicamente, a diferença entre físico e psicológico é esse. Em outros momentos, nós iremos ver o que o livro de vocês apresenta. Na atividade mesmo de hoje, que vocês vão fazer, vocês vão precisar dessas informações. Vai ter exemplos de descrições físicas e psicológicas, tá? Falta apenas 1 minuto para o tempo encerrar aqui. Só para confirmar, a atividade de hoje, responder questão 1 a 7 da segunda lista e páginas 83 e 84 do módulo 2 do livro de português. Nessa atividade, vocês vão ter a oportunidade de revisar o que nós vimos hoje, tá certo? Por hoje é só. Em caso de dúvidas, me chamem no privado e eu vou colocar o slide lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.